Boa noite, gente. Vamos abrir nossas Bíblias, onde nós encontraremos o texto nosso nessa noite, que é Romanos, capítulo de número 8. Texto, o capítulo e o versículo são dois versículos, números 5 e 6. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer pelo dia de hoje, por essa oportunidade de estarmos diante do Senhor, de abrirmos Tua palavra e agora, depois de ler a mesma, nós pedimos ao Senhor, fala com a gente, fale aos nossos corações, que o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas e nessa igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pior governo do mundo. Esta semana passada, o Brasil todo ficou impactado com o suicídio, o assassinato de 2 filhos daquele pai lá em Tumbiara. Eu não quero entrar no mérito de tudo que aconteceu, porque não é o que nos importa aqui. O que importa é fazermos uma pergunta. O que passava na cabeça daquele homem? O que governava a mente daquele homem? Vejam, quem governa a nossa mente, governa o nosso destino. Todos nós aqui, dia após dia, nós tomamos decisões, nós resolvemos uma coisa ou outra, e isso tudo primeiro passa pela mente. A mente, nesse sentido, é o ventre de toda tragédia. Tem muita coisa boa, mas de toda tragédia. Toda tragédia da história da humanidade passou primeiro pela mente de um homem ou de uma mulher. E eu quero que a gente pense sobre isso aqui, porque o apóstolo Paulo vai nos falar algo precioso para a vida. Antes de uma guerra, teve um pensamento. Antes de alguém se tornar frio ou fria, passou pela mente. Eu quero que a gente responda a seguinte pergunta, para nós mesmos na presença de Deus. Quem é que tem governado a minha mente? Baseado em que eu tomo posicionamentos? Vamos observar aqui algumas possibilidades que o apóstolo Paulo nos dá. A primeira delas é que existe um domínio pela natureza humana nossa, pela carne. Todos nascem dominados por essa natureza. Você nasceu assim, eu nasci assim, todos nós, os que nascem, os que já nasceram, já morreram, todos nasceram aguçados por sua natureza humana. Desde a mais tenra idade, criancinha, e depois cresce. O texto que lemos diz: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Vamos entender aqui a definição de domínio, essa palavra que nós lemos. Eu busquei lá no dicionário, está escrito assim, ó, supremacia em dirigir e governar as ações de outrem, pela imposição da obediência. Agora, a definição que o apóstolo Paulo nos traz sobre o governo da natureza humana em nossa vida é que nós nascemos escravos dessa natureza humana. Paulo vai falar disso nos capítulos anteriores aí de Romanos. Exemplo, alguém diz assim, olha, eu, pastor, faço só o que eu quero. Eu faço a minha vontade. Eu sou livre. Essa afirmação, embora ela pareça ser verdadeira, ela é falsa, porque, analisem, se alguém precisa fazer e satisfazer todos os seus desejos, todos os seus gostos, e só vive desse jeito, essa pessoa é escrava dos seus gostos, escrava dos seus desejos.
Então, o ser humano, quando ele não se detém a refletir sobre isso, ele age por impulso, mas tudo passa por sua cabeça. O grande problema é que a nossa cabeça está contaminada. O grande problema é que a Bíblia nos diz que nós nascemos contaminados por causa do pecado dos nossos primeiros pais. E essa contaminação acaba afetando tudo em nossas vidas. Paulo diz assim: pois bem, no capítulo 3, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Quando Paulo está falando disso no capítulo 3, ele está preparando para deixar claro: ó, todo ser humano foi contaminado. Todo ser humano já nasce com esse problema. Será que a gente pode confiar nessa mente? Será que a gente pode confiar em tudo que a gente pensa, a leitura que a gente faz de cada situação, de cada pessoa no decorrer da vida? É claro que não. É claro que não, porque essa contaminação afeta-nos. Gente, o pecado é loucura. O pecado, ele promete-nos coisas, a desobediência a Deus promete-nos coisas que jamais teremos. O que nós teremos se seguirmos somente a nossa cabeça é que nós vamos viver coisas muito ruins na nossa vida. Vocês já ouviram a pessoa falar assim, ó, olha, cada cabeça uma sentença. É um ditado popular, né? E é mesmo, tem gente que gosta disso, outro não gosta daquilo. Tem pessoas que agem só desta maneira. Ah, pastor, mas nem todo mundo é assim. É assim. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Essa afirmação de que todos, quando nascem, são escravos da sua natureza humana, ela é a verdade mais transparente, talvez, que você ouviu hoje. Se desejamos viver mais seguros, precisamos mais do que o domínio só daquilo que a gente tem vontade, só daquilo que a gente consegue compreender das situações. Nós precisamos mais do que isso. Na história da humanidade, nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que satisfizeram seus egos, seus desejos e causaram tragédia na humanidade. Poderíamos pensar em vários, mas eu vou citar aqui Hitler. Ele andava pela cabeça de quem? Pela dele. Nós podemos pensar também em Mussolini, lá na Itália. Mesma coisa, andava pela cabeça, por seus próprios pensamentos. A natureza que você tem e que eu tenho, ela não é confiável. Paulo diz: aqueles que vivem assim são dominados. Só é dominado um escravo, gente. Mas tem uma segunda verdade aqui que vai nos clarear mais. Existe o controle pelo Espírito Santo. Todos podem, a partir de um novo nascimento, a partir de crer em Cristo em suas vidas, serem guiados pelo Espírito Santo. Todos, pastor, todos. A Bíblia diz todos. Independente se você é rico, se você é pobre, independente se você é alto, se você é baixo, não importa que pessoa seja você. Pelo Espírito Santo é possível ter uma vida de qualidade. Somos controlados por Deus, o Espírito Santo é Deus, diz a Bíblia. E a promessa de Jesus é o selo do Espírito Santo na vida daquele que crê. Ele nos leva a ter uma mente saudável, verdadeira. Jesus que ensinou isso, ele diz assim lá em João 14: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu ensinei para vocês. É diferente, gente, uma pessoa controlada pelo Espírito. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele vai dizer assim: olha, não se embriaguem com o vinho.
mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está motivando a igreja a valorizar aquilo que vai beneficiar sua vida. E o fruto do Espírito, o que ele produz? Paulo vai dizer assim, ó, o fruto do Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só coisas boas. O que é que você pensa constantemente na sua vida? O que que a tua cabeça tem levado você a concluir em tudo? Sobre casamento, sobre filhos, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre tudo. O quê? O quê? Você tem sido alguém conduzido pelo Espírito Santo de Deus? Essa é uma preocupação que deveria ser muito maior nas nossas vidas. Ah, pastor, eu discuti hoje mesmo com a minha esposa ou com o meu marido. E lá na discussão, o que que estava te motivando? O que você pensa? O que a tua mente está te mostrando apenas? O que pensamos, gente, move nossas vidas. O que pensamos é que move nossas vidas. Os pensamentos são sementes. Jesus, ele disse mais, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o meu coração e o seu estiver cheio de coisas ruins, desagradáveis, nós vamos pensar e proferir palavras muito ruins, simplesmente demonstram quem eu sou e quem você é. Nossas palavras e ações podem denunciar quem nos governa. As minhas palavras diz para minha esposa quem governa a minha vida. As suas palavras diz para as pessoas que você conhece quem que está no governo dela. Uma vida controlada é uma vida dirigida por Deus. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Eu ouço pessoas falarem assim, minha vida está controlada porque elas ganharam um pouco de dinheiro. E você vai ver, está em um inferno a vida da pessoa. Mas quando nós somos controlados lá no mais profundo do nosso ser por Deus, a nossa vida pode ser diferente. E eu espero que os desejos dos nossos corações hoje estejam focados em clamar assim, meu Deus, eu quero viver essa vida controlada pelo Senhor. Meu Deus, eu quero mudar essas coisas na minha vida, porque eu estou percebendo que os meus pensamentos, eles têm me colocado em lugares escorregadios, de tristeza, de frustrações. Agora, presta atenção no terceiro ponto que eu quero destacar aqui no texto. Vida e morte são os resultados que ocorrem na nossa vida dependendo quem governa, quem domina, quem controla. A semeadura de uma vida inevitavelmente trará a colheita na nossa vida. O resultado, diz Paulo, pode ser a morte. De acordo com o versículo 6, se estamos semeando só na natureza humana, só na carne, isso pode ser no casamento, isso pode ser em várias áreas da vida, nós vamos colher coisas desagradáveis. A morte é sinônimo de separação. A palavra morte significa separação. É quando a alma é separada do corpo. Né? Se eu separar a alma do Andrei do corpo dele, eu matei ele. Só tem essa possibilidade. Paulo diz, olha, quando você anda só por seus impulsos, você vai colher morte. Ou seja, isso é ruim. E às vezes alguém pensa, pastor, mas morreu, acabou. Meu Deus do céu, não é assim que funciona, não. Vivo do jeito que você está aí, na carne, no sangue, você pode ter uma vida triste, que é sinônimo ou resultado das semeaduras que você fez e que eu fiz. A morte é falta de vida. Muitas pessoas estão experimentando isso. Relacionamentos falidos, casamentos falidos, relacionamento pai e filhos falidos, famílias falidas, vidas falidas. Toda vez que nós deixamos de observar algo que agrada a Deus lá na nossa casa, ou no nosso trabalho, ou durante os dias que se passam,
nós estamos nos colocando em rebeldia contra Deus. Rebeldia contra Deus. Agora, diz esse texto, esses dois versículos, que uma vida controlada pela carne não pode agradar a Deus. Paulo falou, não sou eu. Não pode agradar a Deus. Mas o resultado pode ser vida, não somente morte. Paulo diz: aquele que é controlado pelo Espírito Santo de Deus, isso vai gerar nele vida e paz. Vida e paz. Não somente respirar, é desfrutar de uma vida melhor. É desfrutar de uma vida que tem controle. Uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus, diz Paulo, agrada a Deus. E lá no capítulo de número 12, Paulo vai dizer assim: quando nós agradamos a Deus é porque fazemos a sua vontade. E a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só porque você não consegue fazer isso se você não nasceu de novo. Se o Espírito não é quem conduz você. Mas eu acho que até aqui tá bom. Parece que a Bíblia nos dá uma alternativa, né? Na Bíblia está escrito que aqueles que buscam agradar a Deus têm prazer na palavra de Deus. Mas está escrito no Salmo 119 que a palavra de Deus é uma lâmpada para dirigir os nossos passos. Não pense que é possível viver de modo satisfatório se nós não tivermos auxílio vindo de Deus por meio do seu Espírito. Ah, tá bom, pastor, eu quero agradar a Deus a partir de hoje. Muito bem, você precisa de uma vida controlada pelo Espírito Santo. Mas, pastor, será que a gente pode ser crente e não ser controlado pelo Espírito? Claro que pode. Claro que pode. Basta você afastar-se de Deus. O Espírito Santo que habita naquele que crê, ele se entristece. A nossa vida fica com espaço vazio, um oco. Podemos ser crentes. Mas podemos ser crentes e péssimos maridos. Podemos ser crentes, péssimas esposas, péssimos filhos, terrível funcionário, péssimo funcionário. Podemos ser crentes, mas sermos completamente fracassados na vida. Basta não andarmos no Espírito. E como é que a gente faz isso? Percebendo a vida em cada detalhe. Quando você estiver pensando sobre soluções, sobre atitudes, fala: Senhor, me ilumina com o teu Espírito. Eu quero ter um casamento vitorioso neste aspecto. Me dê sabedoria para falar com minha esposa, me dê sabedoria para falar com meu marido, me dê sabedoria para viver. Nós necessitamos despertar como cristãos, cheios de possibilidades. Nós somos cheios de possibilidades, gente. Eu não sei qual é o momento da tua vida que está talvez te sufocando, mas uma coisa eu tenho certeza: se você buscar o auxílio de Deus por meio do seu Espírito, isso vai mudar. Deus é o especialista em mudanças. Agora, saiba de uma coisa: Deus não violenta a vontade de ninguém. Deus não pega você e eu e fala: não, a partir de agora você vai fazer do jeito que eu quero. Não. Ele nos dá liberdade. A Bíblia diz que ele nos ama tanto que ele deu o filho dele por nós, mas ele não te violenta. Ele não me violenta. Necessitamos, gente, despertar como cristãos. Olha, eu antes de ser pastor, eu sou crente. E o maior desejo do meu coração, hoje em dia, é que vocês, como igreja, consigam entender melhor a palavra de Deus, a direção que Deus está apontando. Mas isso tem que ser uma coisa verdadeira. Acorda, você que está dormindo nesse aspecto. Porque é isso que vai te tirar de situações difíceis, é isso que vai te fortalecer para transpor obstáculos e lutas. Examine seus pensamentos que têm te dominado. Não
Se contente um pouco pensando sobre aquilo que está na sua mente. O que mais ocupa a sua mente? Ressentimentos? Ódio? Mágoas? Orgulho? Quando você sentir ou pensar em coisas assim que te levam a essas atitudes de ódio, de orgulho, de ressentimentos, clame a Deus. Você não precisa de nenhum pastor para fazer isso. Você não precisa de nenhum religioso para fazer isso. Você mesmo pode falar, Senhor, olha, eu estou tendo uma vida completamente afastada do Senhor nesse aspecto. Porque, não é vir à igreja que vai mudar as coisas. Quando as coisas estão mudadas, a gente quer ir à igreja, a gente quer ir ouvir a palavra de Deus. Nós queremos ter uma vida muito grande nesse aspecto. Interrompa pensamentos que não agradam a Deus na sua vida. Vocês já pensaram se aquele pai tivesse observado isso? Provavelmente a história seria diferente. Não aceite tudo que passa na tua mente. Muitas vezes você olha para alguém, ou conhecido, ou um parente, e você faz uma leitura dessa pessoa errada. Quando isso acontecer, coloque os teus pensamentos, as tuas ideias, a tua mente sendo confrontada com a verdade. Será que é isso mesmo? Alimenta a sua mente com a palavra de Deus. Dê valor para isso aqui. É aqui que a gente encontra os maiores tesouros para ajudar-nos a dar passos na vida. O salmista diz: guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Para que a minha mente não me enganasse. Busque intimidade com o Espírito Santo todo dia, diariamente. Eu quero ver se eu e a minha esposa a gente começa a praticar mais exercícios. Voltar a praticar exercícios. Eu vejo pessoas lotando academias aqui em Campo Grande. Tem uma delas que, para todo lugar que você vai, tem uma. Está quase mais que farmácia. Porque aqui tem muita farmácia. Tá ótimo. Hospital, para o físico, isso é ótimo. Mas e o da alma? Vocês pensam que na alma é só a gente ouvir automático? Carrega igual bateria de celular? Não. Você e eu, nós precisamos nos esforçar. E isso só acontece buscando intimidade com Deus, por meio da leitura bíblica, por meio das orações e pela frequência sua junto com o povo de Deus. Aqui, se a gente juntar todo mundo, tem tanta riqueza aqui de experiências, de vitória, de fracassos. Quem anda no Espírito faz coisas dirigidas pelo Espírito Santo. O maior perigo, gente, na vida do cristão não é um pecado escandaloso. Isso é lamentável. É ruim quando a gente faz algo que não deveria fazer. Mas o maior pecado na vida do crente é o sujeito crer em Cristo e viver pela natureza humana dele. Nas discussões, nas conversas, nos posicionamentos. Permitir que a mente seja novamente escravizada pelo pecado, pelo erro. Porque não precisa ser assim. Onde ocorre a gestação dos meus pensamentos? No ventre da minha natureza humana ou no Espírito Santo de Deus. Mas nós não precisamos, de modo algum, viver como miseráveis nesse aspecto. Eu quero que essa semana que está começando hoje, ela seja nova nesse aspecto para mim e para você. Nós possamos compreender estas palavras de Paulo. Não vivam dominados somente por teus desejos, por tuas pulsões. Viva dominado pelo Espírito Santo. Isso não custa dinheiro. Você não tem que marcar consulta para esse negócio. Você não tem que fazer um exame de sangue. Você não tem que votar. Não, você só precisa dispor-se e falar: meu Deus, realmente toma conta da minha vida. Eu quero ser dirigido nesta nova semana pelo Senhor. Seja quais forem os desafios que eu vou enfrentar.
Mas diga assim a Deus hoje no teu coração: Senhor, eu quero transformações dentro de mim. Encha tua boca e diga isso para Deus. E Ele vai te abençoar. Ele vai me abençoar. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração, só porque vocês já estão sentados há um bom tempo. Semana toda eu meditei nesse texto e eu pensava eu queria pregar outra coisa, mas eu não tive sossego, paz no meu coração. Deus me chamou para pregar a palavra dele, só porque eu confesso a vocês que o que é para ser dito, da maneira que é para ser dita, eu não sei qual é o motivo de Deus fazer isso, mas eu sei que você está ouvindo, você que está me ouvindo, seja pela internet, seja vocês que estão aqui, isso tem um recado de Deus para você. Muito sério, não é do pastor Janderson, nada, porque mexeu comigo também. Feche os teus olhos, coloque-se na presença de Deus. Agora, se você tem medo de fazer a tua vida ser dirigida pelo Espírito Santo, não se coloca não. E na vida de quem quer servir a Deus, gente, às vezes algumas coisas elas dão uma piorada para melhorar, viu? Mas melhora, porque essa é a promessa de Deus. Se o nosso proceder daqui para diante depender de Deus, a nossa vida vai ficar espetacular. Vamos orar. Senhor, às vezes é tão fácil achar culpa em outras pessoas, às vezes é tão fácil nós elencarmos várias coisas que não temos e por isso que as coisas não estão dando certo. Às vezes é muito fácil, meu Deus, olhar para o alto e dizer: o Senhor sabe de todas as coisas. Mas não é isso que nós queremos nessa noite. Nós queremos, além de ouvir a tua voz, experimentar o toque do teu Santo Espírito em nossas vidas. Queremos chegar na nossa casa hoje e que tudo esteja diferente, porque o Senhor alterou algumas coisas que só o Senhor pode alterar. Assim, abençoa cada um de nós aqui nessa noite, no sentido de podermos ver algo novo acontecendo a partir de agora. E que quando isso acontecer, nós possamos compreender: esta é a vontade de Deus. Eu clamei e ele respondeu. Abençoa, meu Deus, todos os lares da nossa igreja. Abençoa todos que aqui estamos. Meu Deus, ajuda-nos a compreendermos a tua vontade por meio do teu Espírito, para que haja uma revolução dentro de nossos corações, nas nossas mentes. Nós pedimos isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.